Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande, meus irmãos, poder estar com vocês para mais uma gravação de mais uma temática expositiva da Palavra de Deus. Minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, por todos vocês que estão conosco no canal Bíblia em Foco, por vocês que têm feito a diferença no trabalho do nosso canal e também têm nos apoiado através das orações para que possamos implantar o nosso projeto Igreja. Esse ano é infalível, meus irmãos. Eu estou dizendo 2, 3 meses, mas com toda certeza esse ano nós vamos estar implantando aqui na minha região, na minha casa, aqui no meu recinto, a primeira congregação da Igreja Apostólica Bíblia em Foco. Vocês de todo o estado do Rio Grande do Sul e dos outros estados da federação, que porventura querer ajudar o trabalho do canal Bíblia em Foco, recentemente, no momento, no presente, vocês estão ajudando o meu pastorado, minha família, os projetos do canal e a manutenção do canal. Então as contribuições são sempre bem-vindas. Nós administramos a nossa família, nunca fomos de usar de engano com os irmãos. Doravante, depois que estiver a igreja implantada, vou gravar para vocês, vou mostrar os vídeos dos primeiros cultos e tal, o local. Daí a gente vai ter uma conta da igreja para os irmãos ajudar a manutenção da igreja, tá certo? Porque as coisas têm que ser tudo patente diante dos olhos de Deus, porque senão Deus não aprova nada do que nós fizemos. E agora essa semana que vem, depois que nós tivermos um tempo, eu quero gravar um videozinho para mostrar para todos os inscritos do canal aonde nós vamos começar, com muita humildade, pois não fomos abraçados pela grande maioria como os demais que tiveram ajudas intermináveis. Não, é um trabalho que está nascendo simplesmente, unicamente na vontade do coração de Deus e do meu esforço, do meu empenho aqui. Vou começar da estaca zero, muito simples, com muita humildade, sem recurso nenhum, porque é o jeito que Deus está me encaminhando. As pessoas estão resistindo, Satanás está lutando para que não exista o trabalho da igreja, mas vai existir, porque nós não dividimos, irmãos. Eu não quero falar mal de ninguém, mas nós não fizemos como a IPJC, que veio com um grande grupo de irmãos, a Visão Missionária, que saiu já de dentro da Igreja de Jesus Cristo com um grupo de irmãos, a Igreja Ministério, Assembleia de Ministério Restauração, que saiu com quase todo o Distrito 23, uma divisão. Todo mundo briga, bate pé, quer dizer que não, mas eu conheço a história, eu vivi com eles, andei com eles e participei com eles e fui muito companheiro deles na época, conheço muito bem. Então eu estou dizendo, a Igreja Apostólica Bíblia em Foco, ela vai nascer unicamente, exclusivamente do coração de Deus, sem um vestígio de divisão. Faz 8 anos que eu estou trabalhando e semeando no canal Bíblia em Foco. Faz 3 anos que eu estou desligado da última igreja de Congreguei Assembleia de Deus aqui de Voti, Estância Velha. E eu estou livre de qualquer acusação ou de qualquer conversa que venha futuramente, tá certo? Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que ajudaram, outros pararam. Deus está levantando outras pessoas. Aqueles que não quiserem ajudar o projeto vão ficar entristecidos porque vão estar deixando de ajudar um projeto sério. Não precisa nem existir a Igreja Apostólica Bíblia em Foco. O canal já é uma bênção na vida das pessoas, mas as pessoas não reconhecem o trabalho do canal, infelizmente. E a gente fica muito sentido com isso, mas a gente não pode se abater no espírito e deixar de fazer a obra por causa de pessoas ingratas. Bom, que aceitam às vezes dizimar em igrejas aí que se tornaram grandes babilônias, que não tem nenhum comprometimento com Deus, que enviam dinheiros para as contas bancárias das centrais dessas denominações e deixam de ajudar projetos sérios. São pessoas que são idolatradas na sua instituição e na sua liderança, que um dia talvez fosse de Deus, outros já abriram ministérios fora da Bíblia, mas eles idolatram sua igreja, sua instituição. Não é sobre isso que estou aqui para falar, não posso perder o tempo precioso da palavra. Estamos no fim de semana de Páscoa. Para muitos a Páscoa é uma galinha, o símbolo de uma galinha, outros discutem se devia ser a galinha ou o coelho. Não, nem o coelho nem a galinha, porque mesmo a galinha colocando ovos, a Páscoa não tem nada a ver com ovos. E colocar um coelho como símbolo da Páscoa, por ser um animal que traz uma grande fertilidade, tem um sentido já muito pejorativo, pois a Páscoa não tem nada a ver com fertilidade, não tem nada a ver com coelho, nem com ovos, nem com galinha. Mas seu comércio, faça quem quiser o seu comércio. Eu como chocolate se me der hoje, como amanhã, como domingo, como qualquer dia do ano, não estou nem aí para isso. Eu vejo que essas datas marcadas é mais comércio, então que faça seu comércio, mas não tente levar para o lado espiritual
e querer denegrir a imagem e o sentido da real e do verdadeiro significado, do real significado da Páscoa, que nada mais nada menos é do que no hebraico, no original, Pesach, que na tradução, na etimologia da raiz da palavra quer dizer passagem, saída, passagem de uma vida para outra, saída, êxodo, proclamação, libertação. Isso é o significado, o sentido da Páscoa. Eu tenho já num vídeo gravado há 5 anos atrás no canal Bíblia em Foco. Aí vocês podem visitar as playlists, que a gente não está organizando ainda, a minha filha deu uma parada de organizar aí as playlists, por causa do envolvimento dela com o trabalho, mas a gente vai reorganizar em playlist. Mas vocês visitem o canal que vocês vão achar vídeos extraordinários aí de várias temáticas, inclusive dessa aí. Então a Páscoa é saída, é êxodo, não tem nada a ver com ovo, com coelho, com galinha. A Páscoa, o significado da Páscoa, se fosse existir um animal, seria o cordeiro, mas nem o cordeiro porque na verdade o cordeiro que saiu, que proclamou a Páscoa, ele morreu na cruz do Calvário. Então as pessoas não entendem o significado da Páscoa, da morte e ressurreição de Cristo, a proclamação do Evangelho. E ficam, de certa forma, denegrindo o real sentido daquilo que se poderia comemorar ou não comemorar. Então não adianta você na sexta-feira santa, na quinta-feira santa, jogar cinza, poeira na cabeça, fazer consagrações, rituais, se santificar e no resto do ano você ser um bode. Não adianta ser um cordeiro na sexta-feira santa e um bode nos outros 360 e poucos dias do ano. Nada resolve isso, nós temos que ser o que somos a vida toda diante de Deus. Quero pedir a Deus perdão dos meus pecados antes que eu entre na palavra de Deus. Sou fraco, pecador, mereço e careço da bondade do Eterno, do sangue dele para me lavar todos os dias e que ele possa limpar as minhas misérias, as minhas mazelas, para que eu possa continuar fazendo a obra de Deus. Que o Senhor perdoe a nós, a minha família, perdoe as vossas famílias, perdoe vocês, para que nós possamos todos os dias estarmos na presença de Deus. Que Ele não leve em conta as nossas ignorâncias, os nossos pecados, as nossas transgressões, aleluia, mas que venha nos lavar com a água santa e pura da palavra. Então, meus queridos e amados irmãos, de nada adianta nos santificar num dia, darmos uma de cordeirinho, nos outros demais dias sermos um bode. Deus não se agrada dessas coisas. E que querem fazer comércio, que façam. Mas o real sentido da Páscoa é Cristo, a sua ressurreição, a sua manifestação, a sua libertação, que nos trouxe a nossa libertação. Cristo morreu na cruz para trazer a nossa libertação. Cristo é a nossa libertação, é o nosso êxodo, é a nossa saída, é a proclamação de uma vida nova, tirando nós da escravidão do pecado e nos levando a ressurgirmos com Ele numa nova vida. Hoje eu quero falar para vocês sobre os significados, uma palavra maravilhosa, quero falar sobre os efeitos da salvação. Quero abrir a Bíblia em Efésios 1 e 3 e ler com vocês. Efésios, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Efésios. Efésios 1. Efésios. Vamos ler em Efésios, capítulo 1. Efésios 1 e o versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Que palavra bendita e maravilhosa. Sobre a base desta palavra, eu quero falar com vocês nesta rica oportunidade sobre os efeitos da salvação. Ora, eu tenho escolhido umas temáticas maravilhosas para que os irmãos venham experimentar o teor e o poder da palavra de Deus. Porque nós necessitamos e carecemos de estarmos enraizados e arraigados na palavra. Eu quero falar com vocês sobre os efeitos que a salvação provoca ou causa na vida de um cristão, tá certo? Porque ninguém prega salvação, não dá ibope, ninguém prega arrebatamento, ninguém prega santificação, ninguém prega arrependimento ou regeneração. Ninguém prega.
porque isso não dá ibope. Mas eu, com ibope ou sem ibope, eu vou seguindo aquilo que Deus me orientou a fazer. E falar hoje com vocês sobre os efeitos que produz a salvação numa pessoa que se converte. Uma pessoa salva é diferente de uma pessoa não salva. Uma pessoa salva é uma bênção de Deus, porque ele tem temor e respeito pela sua salvação. Ele teme pela sua salvação. Ele tem muito temor em perder a sua salvação. Porque nós não somos como os demais tradicionais que pregamos uma vez salvo, salvo para sempre, e ficamos discutindo e brigando e tretando com pentecostais entre rituais de discussões terríveis, intermináveis, de discursos intermináveis que para nada servem, como disse Paulo, a não ser para corromper a fé dos ouvintes. E teimando que nós somos salvos uma vez salvo, salvo para sempre. Nada de salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Negativo. Você brinca com a sua salvação para você ver se você não vai perder a sua salvação. A salvação se perde quando a gente transgride, quando a gente vira as costas para o evangelho e apostata da fé, a gente perde a nossa salvação. Salvação é como uma relíquia, é como uma peça valiosíssima de ouro ou de diamante, incalculável o seu valor. Você tem que cuidar e zelar dela, porque senão você perde. Nós não concordamos com essa ideia calvinista terrível, essa ideia que faz com que os cristãos se tornem sonolentos nas suas decisões, na sua perspectiva de fé, de forma que não venha zelar da sua salvação. A nossa salvação nós temos que zelar todos os dias. Jesus Cristo ensinou que nós zelássemos da nossa salvação. Então, os efeitos da salvação, a primeira é a mudança de posição. Se você se diz que é um salvo em Cristo, você tem que ter uma posição diferente. Você não pode dizer que é um salvo em Cristo e continuar com a sua mesma posição, meu querido. A salvação, ela produz alguns efeitos em nós. E o primeiro efeito que eu quero falar nesta mensagem maravilhosa para vocês, isso aqui não é um estudo bíblico, isso aqui não é uma reflexão, isso aqui é uma mensagem da palavra de Deus, que Deus está te blindando nesta oportunidade. Então o primeiro efeito que a salvação causa na sua vida é a mudança. Você precisa mudar de posição. Você tinha uma posição outrora que concordava com determinadas coisas, hoje você não tem mais aquela posição, a sua posição é completamente outra, você mudou a sua posição. Então, quando nós mudamos a nossa posição, na transferência do salvo, do lugar, se encontra para o lugar de segurança em Cristo. Então, você muda de posição. Aquela posição que você vivia aquele lugar que você estava, que você não tinha confiança em Deus, que você não tinha confiança na sua salvação, você é transferido daquele lugar. O salvo, ele é transferido de lugar e ele se muda para um lugar onde ele sente segurança em Deus. Você muda a sua posição não só doutrinária, mas a sua posição de lugar. Você se transfere de um lugar onde você não tem segurança e não tem confiança na sua salvação para um lugar onde você se encontra seguro em Cristo. Por que o cristão é diferente do ímpio? O ímpio não tem segurança nenhuma. O ímpio não se sente seguro em momento algum da sua vida, em atitude nenhuma que ele toma, ele se sente seguro. Por exemplo, o ímpio ele teme o arrebatamento, ele teme o fim das coisas. O ímpio não sabe para onde vai nem para onde vem, ele não tem segurança. Mas o salvo, após o primeiro efeito que a salvação vai provocar nele, é a mudança de posição. Ele é transferido de um lugar inseguro para um lugar de segurança em Cristo. Ele passa a ser seguro em Cristo, estar seguro em Cristo, é ser cuidado por Cristo, zelado por Cristo, começa a viver em Cristo. E ele não é mais uma pessoa que está sujeito à confusão ou coisa dessa natureza. Ele não é mais confundido porque ele está em Cristo, ele é nova criatura. Ele foi transferido de um lugar de insegurança para um lugar de segurança. Ele está seguro e salvo em Cristo. É o primeiro efeito da salvação, é a mudança de posição. Então, na transferência do salvo do lugar em que ele se encontrava para um lugar de segurança em Cristo. Ele não está mais em uma outra pessoa, ou em outro Deus, ou em um outro lugar onde não há segurança. Ele está em Cristo. Ele foi transferido para a pessoa de Cristo. E aí ele encontra a sua segurança. Também nós encontramos a mudança de posição, ele assentado em lugares celestiais, como eu acabei de ler em Efésios 1:3. Que palavra maravilhosa essa de Efésios 1:3.
Olha só, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Houve uma mudança, ele foi transferido de um lugar para outro lugar. Ele saiu de uma vida sem sentido e agora ele está seguro em Cristo, desfrutando das bênçãos celestiais. Então ele está assentado em lugares celestiais em Cristo. Ele não é mais uma pessoa que está sentada em lugares sem sentido, em lugares baixos. Ele está assentado em Cristo, em lugares celestiais. Vocês entenderam? Ele desfruta das bênçãos de Deus, das bênçãos celestiais. Ele foi abençoado com toda a sorte de bênçãos em Cristo. E houve uma mudança, ele foi tirado de um lugar e assentou-se nas alturas com Cristo. Então, nós conseguimos entender pelo poder da palavra que o cristão verdadeiro está assentado em lugares celestiais em Cristo. Você não é uma pessoa qualquer. Eu não sei por que os cristãos não se valorizam. Eu não consigo entender por que as pessoas que se dizem cristãos, que se dizem salvos, não se valorizam e não valorizam a sua salvação. Provavelmente que você veja um cristão que se diz cristão desvalorizando o próprio evangelho com falsas doutrinas, desvalorizando a sua própria fé, a sua própria salvação e desvalorizando a sua própria pessoa, porque não se valoriza, não valoriza a sua salvação. E a salvação, os efeitos da salvação produzem em nós um caráter espiritual de forma tal que nós não vamos nos desvalorizar ou desvalorizarmos os efeitos que a salvação trouxe na nossa vida. O primeiro que é mudança de posição. Nós não vivemos mais naquela posição medíocre, naquela posição sem sentido, naquela posição onde nós nos encontrávamos derrotados, onde nós éramos cauda, onde nós estávamos fracassados, onde nós não tínhamos aonde recorrer quando ficávamos enfermos, quando ficávamos oprimidos. Hoje não. Hoje nós ficamos enfermos, recorremos a Cristo, Satanás nos ataca, recorremos a Cristo, não somos mais aqueles perturbados, aqueles endemoniados que não têm aonde recorrer. Não, nós mudamos, nós vivemos uma outra posição, nós estamos em Cristo e hoje nós temos a quem recorrer. Então são os efeitos da salvação na vida de uma pessoa que se torna um cristão. E a mudança de posição e relacionamento. Há uma mudança de posição e relacionamento nesse primeiro item que eu estou falando da mudança de posição. Então, os efeitos da salvação, o primeiro efeito é a mudança de posição. E como parte da mudança de posição, nós encontramos a mudança de uma posição e de um relacionamento. Nós nos relacionamos em Cristo hoje. O nosso relacionamento hoje não é mais com o mundo, não é mais com as coisas desta vida, não é mais com as faras, com as noitadas, com as mulheres ou com os homens, dependendo do sexo aí oposto. Vocês entenderam? A nossa posição, nosso relacionamento agora é um relacionamento de caráter, é um relacionamento espiritual. Vivemos um relacionamento com Cristo. Nós fizemos, os efeitos da salvação provocou em nós uma mudança de posição. E dentro dessa mudança de posição, mudou o nosso relacionamento. Nós não nos relacionamos mais com o mundo. Nós não vivemos mais a vida do mundo. Nós vivemos um relacionamento marital. Nós somos a noiva de Cristo. Nós mudamos a nossa posição e o nosso relacionamento. E eu te pergunto, como que está o teu relacionamento com Cristo? Como que está a tua posição diante de Deus? Como que você se encontra hoje nesse relacionamento? É um relacionamento fidedigno? É um relacionamento fiel? É um relacionamento de compromisso? É um relacionamento que não tem fissuras nem rachaduras? É um relacionamento onde você tem liberdade? Onde você tem todas as condições de colocar suas falhas para Ele, onde você pode se confessar para Ele, diante dEle para Ele, então você vive um relacionamento espiritual. E esse relacionamento está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. Então nós não vamos ler aqui, meus irmãos, porque nós não podemos, nós temos que avançar, vocês entendem? Mas esse relacionamento está na Bíblia encontrado em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. E ainda dentro dessa mudança de posição que esse efeito da salvação causou, nós encontramos também que nós fomos transportados dos reinos das trevas para o reino do Filho do seu amor, em Romanos capítulo 6, versículo 4, 7 e Romanos capítulo 6, versículo 4 e capítulo 7, versículo 6. Nós fomos então transferidos das trevas para a luz.
Olha só que transferência, que mudança de posição. Nós vivíamos outrora em trevas. Você já viu um cego apalpando em trevas? Você já viu o quanto é triste e terrível a escuridão? A Bíblia está dizendo que os efeitos da salvação causou em nós uma mudança de posição. E dentro desta mudança de posição, nós nos encontramos transferidos do reino das trevas. Nós vivíamos no reino das trevas, e o reino das trevas é o reino de Satanás, é o reino do diabo, é onde Satanás habita, na escuridão, porque todas as coisas se tornam patentes, visíveis e claras como vidro na transparência quando se traz a luz. E a luz traz a verdade dos fatos. Então nós vivíamos no mundo das trevas, no mundo da mentira, do engano, no mundo da falsidade, da idolatria, do pecado, digamos que do egocentrismo, do orgulho, da soberba, da inveja, dos ciúmes. Nós vivíamos esse mundo, o mundo das trevas, o mundo de Satanás, da morte, do engano, do ódio, da raiva, da lascívia e de todas as coisas que Paulo descreve aos Gálatas, dos frutos da carne. Então nós vivíamos no mundo das trevas, mas nós somos transferidos. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. O efeito da salvação causou em nós uma mudança de posição, e dentro dessa mudança de posição, nós fomos transferidos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e vivemos agora no reino do Filho de Deus, no reino do amor, que é o reino do Filho de Deus. Então, se nós fomos transferidos do mundo das trevas, do mundo de Satanás, do mundo de todas essas coisas negativas que eu falei, então nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira. Nós temos que viver uma vida de fidedigna, onde nós venhamos concluir que nós vamos viver no reino do Filho do amor de Deus. E o reino do Filho, que é o reino do amor do Filho de Deus, é um reino de paz, de amor, de graça, de sinceridade, de caráter, de verdades, de gestos amorosos, enfim, de reconciliação, de perdão, de arrependimento, de reconhecimento, de relacionamento, de compromisso com Deus. Então nós vivemos hoje, nós somos transferidos de posição. Não é mais aquela posição que nós vivíamos, nós vivemos agora uma posição onde nós vivemos no reino do Filho de Deus. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é coisa, não é música, não é essa vida que eles dizem que aproveitar a vida é farras, noitadas, sexo, coisas desta vida, companheiras e mais companheiras diferentes, mulheres diferentes, prazeres diferentes. Não é isso. Então, se nós vivemos no reino do Filho de Deus, que é o reino de amor, outra coisa, quem vive no reino do Filho do amor de Deus não vai viver uma vida dissoluta, traindo esposa, casando, recasando, abandonando a família, Você tem que ser um homem de caráter, uma mulher de caráter, porque você foi transferido do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é o amor de Deus. Isso está em Romanos, isso é Bíblia pura que eu estou pregando, não estou pregando falácia nem conversa. Está em Romanos capítulo 6, versículo 4 e 7 e 6 de Romanos. Então, não vivemos mais nas trevas. E quem vive nas trevas, vive no escuro, numa vida suja, imunda, cheia de mentira, de engano, de profanações. Agora, quem vive na luz, a luz traz às claras todas as coisas. Ele vive numa vida de transparência, de verdades, de amor. Ele concorda com a palavra, não questiona a palavra, ele não aceita nenhum tipo de coisas erradas, ele vive o evangelho autêntico, ele se indigna com coisas erradas dentro dessas que se diz igrejas, ele luta contra essas coisas e vive a vida plena no evangelho. Então vocês têm que entender uma coisa, meu irmão, que quando eu falo de luz do reino de Deus, o reino de Deus, Jesus mesmo disse, o reino de Deus, quando vocês vão pregando, vocês vão manifestando que é chegado o reino de Deus. E quando o reino de Deus chega, as coisas mudam. E o reino de Deus não é isso que se vive dentro dessas igrejas aí. O reino de Deus é o oposto a tudo isso que está sendo pregado na maioria dessas igrejas. O reino de Deus é evangelho pleno da verdade, evangelho verdadeiro, comprometido com a palavra, evangelho simples, transparente, evangelho de cruz, de sangue, de perdão, de regeneração. Esses são os efeitos da salvação. Vocês estão entendendo? Os efeitos que a salvação provoca e causa em você. O primeiro é mudança de vida. Então você foi transportado das trevas para o reino da luz. E quem vive no reino da luz, não vou falar mais nada porque vocês já entenderam perfeitamente. Não anda por aí descumprindo com a sã doutrina, não anda por aí discutindo com a sã doutrina, não anda por aí querendo ser o dono da sã doutrina, não anda por aí nessas igrejas mundanas,
travestidas de igrejas que são evangélicas e vivendo uma vida de qualquer maneira. O efeito da salvação muda a pessoa de posição. Me prove pela Bíblia o que eu estou te pregando. Se não é, me prova. Então eu digo para vocês que está em Romanos capítulo 4, 6:4 e 7:6. E ainda dentro dos efeitos da salvação, que causa a mudança de posição, nós encontramos que para vivermos em novidade de vida, nós precisamos cumprir com a palavra de Deus. Se verdadeiramente a salvação causou efeito em nós, houve uma mudança de posição, nós então temos o compromisso de vivermos em novidade de vida. O que é viver em novidade de vida? Não precisa ser nem inteligente, muito inteligente, para saber o que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia está querendo dizer que você deixa de viver a velha vida para viver uma vida nova, é novidade de vida. Por que é novidade? Porque tudo que você vivia é passado. E tudo se fez novo, disse Paulo. Então você vai viver uma vida nova, você é uma nova criatura, vivendo uma nova vida, andando em novidade de vida. E quem anda em novidade de vida, ele é oposto a tudo aquilo que ele vivia. Ele dá uma volta completa e toma um outro caminho, uma outra direção. Ele muda de posição, quem está entendendo? Você bebia, fumava, bailava, você mentia, você era ciumento, invejoso, odioso, você era briguento, aringuento, como diz aqui no Rio Grande do Sul, vivia cheio você muda a sua vida, você era mal pagador. Tem que falar isso aqui, meu Deus do céu, tem gente que adora comprar e não pagar. Crente dentro da igreja, veiacos. Veiaco é o mal pagador para nós no Rio Grande do Sul. Eu não sei se alguns dizem velhaco, outros dizem veiaco. Eu não sei como é que é a pronúncia certa disso aí, porque essa palavra até nojo me dá. Mas assim, é um mal pagador, é um que compra e não paga. A gente tem que comprar e pagar o que compra. Vocês estão entendendo? Os cristãos são enganosos em negócio. Trabalhei em muitas empresas onde os empresários da Assembleia de Deus e das outras igrejas eram cristãos, empresários riquíssimos que enriqueceram logrando pessoas pobres, vendendo carros, às vezes com motor fundido, com chassi quebrado, carros ilegais, com documentação refeita, coisas remarcadas. Eu trabalhei e vivi no meio de muita gente corrupta, por isso que quando eu prego para vocês o que eu vivi, não é o que me contaram. O cristão não vende o cavalo com o pé carunchado e o casco rachado, dizendo que o cavalo é bom marchador. O crente, ele é diferente, ele não vende um carro fora de condições. Quando ele diz, tem que ser o que ele diz. Vocês estão entendendo? O crente, ele compra e paga. E se ele não pode pagar, ele não compra, porque ninguém é obrigado a comprar. Agora, se compra, é obrigado a pagar. Então chega dessa conversa de não paguei porque me apertei. Faça as coisas dentro das suas condições, meu irmão, e deixe de ser caloteiro. Porque a coisa mais feia que tem é pastor caloteiro. E pastor caloteiro tem mais que crente caloteiro ainda. Então tem vídeos no canal falando o que eu penso sobre isso, só sobre essas áreas. Mas aqui só dando uma pincelada. Então, você vive em novidade de vida. Outra coisa, você não anda de olho nas outras mulheres, porque o homem é fraco, a mulher é fraca. Às vezes somos provocados por um olhar, mas temos que vencer a carne no olhar. Mas eu digo sucessivamente buscando uma presa para que você assalte com seus olhos e traia a sua esposa. Você não pode viver uma vida velha, meu irmão. Você tem que viver em novidade de vida, se é que realmente a salvação te causou um efeito. Porque se você está vivendo aquela vida velha, sinto muito dizer, a salvação não causou efeito em você. Cheio de pecado e luta, sim, vencendo, mas não concordar e viver uma vida dentro do erro. Vocês entendem? É diferente de ser desses jargões que dizem, quem é você? Eu sou aquele que prego para você. É verdade. O ser humano é fraco. É normal ele ser tentado, mas ele tem que lutar contra as tentações que lhe é causada. Porque se verdadeiramente a salvação causou efeito nele e ele mudou de posição, ele não vive a vida velha. Se ele está vivendo essa vida dentro da igreja, é porque ele ainda está na vida velha, ainda está nas trevas. Ele não foi transportado para o reino da luz do Filho do amor de Deus. Vocês entendem? Não foi. Porque se ele fosse, ele, mesmo dentro das suas fraquezas, lutava para não trazer escândalo, não fazer coisas feias com a sua família, com a sua esposa, com o seu cônjuge. Entendido? Então o que é ver em novidade de vida? É completamente mudança. Não mata obreiros, em reuniões não levanta a mão para compactuar com divórcios dentro do núcleo de obreiros, porque quem decide isso nas igrejas é os obreiros. Eu já fiz parte dos altos escalões de 3 igrejas, das 3 igrejas mais fortes do Brasil. Eu fiz parte e eu sei como é que funciona. O obreiro não mata o obreiro levantando a mão em reuniões, quando o que é decidido em concílio é matar o irmão que está lá na seara trabalhando por causa de alguns caprichos de algum líder ou de alguma liderança que não gosta dele, como fizeram comigo e tantos outros obreiros. Tudo isso vai ser prestado conta no dia do juízo. O obreiro não levanta a mão para concordar com o segundo casamento de pessoas que está sendo votada lá no ministério para abrir a doutrina. Casamento é um só.
O casamento, ele não é poligâmico, ele é bigâmico. Você não pode concordar de forma alguma com a poligamia, que é o sentido de mais que uma esposa. É uma esposa, é um casamento até que a morte os separe. Só pode casar novamente ainda em Cristo, depois que a morte os separe. E ainda depois que a morte os separa, tem que ser em Cristo, debaixo do testemunho da palavra de Deus. É assim que Paulo ensinou. Vocês entendem? Então, você tem que viver uma vida em Cristo. Se a salvação provocou efeito em você, os efeitos da salvação mudou você de posição. E você vive novidade de vida. E novidade é algo novo. Não é nada velho. O evangelho, ele é talvez antigo, pelo sentido do que nós vivemos dele, mas no sentido de vivermos a vida, quando recebemos ele é novo, ele traz uma mudança na nossa vida e tudo é novidade. Dentro dessa novidade de vida, você tem que viver, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Acho que agora eu posso pular para o segundo item. Você entendeu? Então esse é o primeiro efeito da salvação. Você muda de posição, você tem que mudar de posição. Você tem que lutar contra o pecado, você tem que combater o pecado, você tem que viver debaixo da orientação de Deus, você tem que viver a sã doutrina de Cristo, nem extremismo nem liberalismo, porque ambos são terríveis e são prejudiciais e são nocivos à verdadeira fé em Cristo. Vocês entendem? Segundo lugar, você tem que entender que os efeitos da salvação causou em você o sentido, você tem uma posse da libertação, e na posse da libertação, você vai viver uma vida completamente mudada. Você vai para João 8,34, você vai encontrar o pecado é a escravidão. Então você precisa ser liberto, você precisa entrar na posse da libertação, você precisa tomar posse da libertação, porque o efeito da salvação vai causar em você uma mudança de posição e sucessivamente uma posse de libertação. Para que você viva uma nova vida em Cristo, que você mude de posição, você seja transferido das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, você precisa se libertar. Então João está dizendo em 8,34 que o pecado é uma escravidão, e quem vive debaixo da escravidão, quem vive no pecado, vive debaixo da escravidão, porque o pecado nos escraviza, o pecado nos subjuga, o pecado é terrível, meus irmãos, e o pecado é, como disse o grande cantor Jair Pires, ele não dói, se ele doesse, ninguém pecaria. Mas é porque a gente quem é que quer ter a sua pele ferida? Se a gente sentisse um mínimo, pequeno toque no nosso corpo, nós ia sentir, não íamos pecar, como um choque elétrico, coisa da natureza. Mas o pecado não dói, então não sentimos quando pecamos. Então nós temos que estar atento, porque é algo muito perspicaz, muito traiçoeiro, muito astuto o pecado. Então nós temos que estar atentos para que nós venhamos entender que nós precisamos, quem não está em Cristo, está debaixo da escravidão do pecado. Porque essa escravidão foi conquistada no Éden. Então Satanás lá derrubou Adão, o primeiro Adão, e Cristo nos liberta da escravidão na cruz do Calvário. Então o segundo Adão é diferente do primeiro, mas para que nós entendamos a obra da crucificação do segundo Adão, que é o Cristo, Jesus ressuscitado, nós precisamos entender que ele morreu na cruz para nos libertar do jugo do pecado e da servidão. Então nós precisamos sim entender que o pecado ele é a escravidão, e que todo homem que vive debaixo do pecado, ele está escravizado pelo pecado e é escravo do diabo. Vocês estão entendendo? Aleluia! É escravo do pecado, meus irmãos. Escravo do diabo. E nós de forma alguma podemos ser escravo do diabo. Nós não podemos ser escravo do pecado. Então eu te convoco a entender os efeitos da salvação. O primeiro é mudar você de posição. O segundo é te libertar da escravidão do pecado. Porque o pecado é a escravidão. Então na posse da libertação, o salvo toma posse da libertação no sentido pleno. Não é só em alguma coisa. Ele se torna liberto do álcool, das drogas, do sexo imoral, que é o sexo imoral fora do casamento, extraconjugal. Você se liberta daquelas noitadas de orgia que você vive no mundo. Então você se liberta das roupas escandalosas, você se liberta das práticas escandalosas, da linguagem escandalosa, você se liberta da vida escandalosa que você vivia. Você se liberta daquele mau caratismo que você era e que você vivia, porque o cristão, a pessoa que não teve o caráter formado na vida da sociedade secular, que não teve o caráter formado em pequeno até depois de grande, a única escape, a única salvação que ele pode ter é o evangelho mudar o caráter dele. Se ele não se converter para mudar o caráter através do evangelho, ele vai morrer um mau caráter. O mau caratismo, porque o caráter é um conjunto de fatores que a gente vai conquistando
dia após dia. É a família que ensina, é os pais que ensinam, é a vida que ensina, e você tem que ver debaixo da graça. Isso é o caráter que você vai construindo o seu caráter, um conjunto de fatores. Agora a reputação já é o que você é. Se você tem má reputação, é porque você já não tem reputação. Porque a reputação é o que você é, o caráter é um conjunto de coisas que você vai conseguindo ao longo da sua jornada, através dos seus pais, da sua vida, e tem pessoas que não teve família, não teve nada. Então no mundo ele é um mau caráter. Então para você, o único escape para você é vir para Cristo, porque o Evangelho transforma o mau caráter em um bom caráter no meio da sociedade. Você entende? Então ele passa a viver uma vida plena, no sentido pleno. Ele tem uma libertação no sentido pleno, ele se torna totalmente e plenamente liberto. É aquilo que aconteceu com o gadareno na ilha de Gadara. Jesus se encontra com ele e liberta ele da escravidão do pecado. Ele andava nu. Toda pessoa que gosta de se mostrar, de expor o seu corpo, tem um espírito de gadareno na sua vida. Sinto muito ter que dizer, porque quando Jesus encontrou o gadareno completamente nu da cabeça aos pés, com a barba esculhambada, o cabelo crescido, despenteado e tocando pedra na sua cabeça, tentando se suicidar e se destruir a si mesmo, com aquele espírito de automutilação. Então, quando Jesus atraca o barquinho, a canoa do outro lado, ele já vem de encontro a Jesus, se joga nos pés de Jesus, já confessando. Porque é assim, o único que tem poder para nos libertar da escravidão do pecado é Jesus Cristo. Estou sentindo um poder nessa palavra que os irmãos não têm noção. Aleluia. Então, é os efeitos da salvação, que derebecou, ramagachai, que provoca em nós, meus irmãos. É os efeitos da salvação que é provocado em nós. Em primeiro lugar, a mudança de posição. Em segundo lugar, a posse da libertação. O único que pode te libertar. Ninguém mais te liberta. O advogado não te liberta, o médico não te liberta dessa enfermidade, quando ela é crônica, quando ela é diabólica. Ninguém te liberta dessa escravidão do pecado, desses altos surtos de demônio que te toma na madrugada, à noite, ou em alguns lugares, dessas vozes que você ouve, desses sentimentos de morte que você tem. O único que pode te libertar é aquele que libertou o gadareno quando atracou o barco na ilha de Gadares. Do outro lado, naquele dia fatídico, cansado de Jesus Cristo, ele foi e libertou o gadareno daquela vida terrível e desgraçada que ele vivia. E depois se viu o gadareno em perfeito juízo, vestido e pregando a palavra de Deus e querendo seguir Jesus. De forma tal que Jesus olha para ele e diz, meu filho, não pode me seguir, mas vai e prega para os teus. E o gadareno se tornou o maior evangelista daquela região da província de Gadara. Então entenda uma coisa que eu quero dizer para vocês, Jesus tem poder para te libertar da escravidão do pecado. Jesus tem poder para te libertar das algemas que te prendem nesta vida triste e angustiosa que você vive. Jesus tem poder para te libertar dessas vozes que tu escuta e desses sentimentos aterrorizantes de morte e suicídio que você vive. Uramagashai. Jesus tem poder para libertar sua casa, sua família, sua vida. Sim, Jesus tem poder para entrar no seio da tua família e mudar a posição de vida que você vive, te transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele tem poder para te trazer a posse da libertação, para que você não viva mais, como disse João, debaixo da escravidão do pecado e deste mundo, porque o único que tem poder para libertar é Jesus Cristo e ninguém mais. Foi na pessoa dele que eu fui liberto quando tinha meus 21 anos de idade. Foi na pessoa dele que eu deixei de fumar, de beber, de festas, de orgias e de todas as coisas erradas desta vida. E vai fazer 30 anos, está fechando, que eu vivo debaixo da orientação desse Deus bondoso e maravilhoso. É na pessoa dele que tu também pode te libertar. É na pessoa dele que tu pode desfrutar e usufruir de uma vida nova e plena na presença de Cristo. Então, meus irmãos, na posse da libertação, você passa a viver uma vida plena, totalmente liberta. Liberto das enfermidades, liberto das opressões, liberto do sentimento de medo, de morte, de tantas coisas, liberto dos pensamentos malignos e diabólicos, libertos dessa vida de derrota na vida profissional, na vida conjugal, na vida familiar, porque tudo isso é uma coisa só. Você não precisa fazer correntes e campanhas de nada. Xaramagai, já foi tudo pago na cruz e conquistado na cruz com a moeda que não é prata, nem ouro, nem euro, nem franco suíço, como disse Pedro, mas uma moeda que é muito mais, que não tem valor e que é incalculável, o sangue de Jesus Cristo. Ele comprou todas as coisas, ele pagou por nós, ele trocou a cédula, aquela cédula que nós tínhamos de dívida, ele pegou e fincou na cruz e pagou com o sangue derramado. Hoje você não precisa fazer campanhas, nem correntes, nem
andar de joelhos, nem caminhar nas vias cruzes 2 km, 3, ralar, esfregar o joelho para conquistar algo ou pagar penitência, porque tudo foi pago. Simplesmente você deve adorá-lo e santificá-lo e reverenciá-lo. E aonde quer que você esteja, você dobra os teus joelhos agora e ele vai te responder e te perdoar. Não há necessidade de um conjunto de coisas, porque o caminho foi aberto, o véu do templo se rasgou e junto com ele o véu da sua carne. E um caminho foi aberto, um acesso novo, que nos deu o direito de sermos chamados de sacerdotes, de reino e sacerdote, de nação peculiar, povo eleito. Então você pode chegar a Cristo agora, você não precisa de um padre, de um vigário para se confessar, você não precisa de um pastor para nada, você pode se ajoelhar aí onde você estiver agora, e aceitar Cristo, e reconhecer seus pecados, se confessar para Ele, e Ele te libertar de tudo. Você só precisa do pastor depois para te orientar e para te ajudar na caminhada do Evangelho. Mas o caminho está aberto. Nenhum homem pode fazer por você aquilo que já foi feito na cruz do Calvário. Você está entendendo? A libertação é plena, não precisa pagar, não precisa comprar. As bênçãos, Ele já te assentou em lugares celestiais com toda a sorte de bênçãos em Cristo. Você não precisa comprar a bênção, você não precisa pagar a bênção, você não precisa fazer corrente, você não precisa fazer campanha. É tudo prática de engano dessas igrejas que são malandros da fé, malucos espirituais para lograr os fiéis dentro dos seus templos, das suas igrejas. Tudo foi comprado na cruz. Não existe mais o toma lá e dá cá, porque nunca existiu invenções humanas. Jesus nos conquistou todas as coisas através da sua morte. E tudo que nós devemos fazer é muito simples. O que é, pastor Levi? É simplesmente sermos submissos, obedientes à sua verdade, obedecermos à sua doutrina e andarmos debaixo da sua vontade. Só isso. Jesus vai te prosperar, vai te abençoar, vai te curar, vai te libertar, vai te ajudar, porque as bênçãos já foram conquistadas na cruz do Calvário. E o que se vai fazer dentro de uma igreja hoje, então, pastor? Alguém pode perguntar o que se vai fazer dentro da igreja? Cantar, pregar, ensinar e impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados e anunciar o Evangelho para que as pessoas inalcançadas possam receber o mesmo que vocês receberam, ao invés de ficar dentro dos templos brincando de invenções, de conquistas, de datas marcadas, de campanhas de corrente para conquistar isso ou aquilo. Tudo está conquistado dentro do Evangelho na pessoa de Cristo. Para quem vive o Evangelho pleno, para quem experimentou os efeitos da salvação, para quem foi mudado de posição, para quem foi transferido do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Cristo, que é a luz, para quem está vivendo uma vida completamente plena e liberta, ele pensa e vive como aquilo que eu estou pregando aqui para vocês no canal Bíblia em Foco. Ele não vive aquela vida chorosa, de derrota, contando derrota. Conta hoje o mesmo que contou ontem, conta 1 ano atrás, contava 10 anos atrás, o mesmo que vai contar amanhã, que vai contar daqui 1 ano para o seu pastor. As mesmas coisas, porque nunca tentou mudar de vida. Não fez uma posição, não mudou de posição diante de Deus. Você tem que mudar de posição, não adianta ficar contando derrota e procurando pastor e querendo se confessar como o católico se confessa aos padres. Você tem que mudar de vida e aceitar o efeito da salvação na sua vida. Vamos mais à frente, meus queridos. E na posse da libertação, passa a ser morada de Deus em espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 de Coríntios 3,17. Então, ele passa a ser morada de Deus. E para sermos morada de Deus, nós temos que termos completamente libertos. Porque o efeito da libertação, o efeito da salvação, nos trouxe a posse da libertação. E uma vez liberto da escravidão do pecado que João falou no capítulo 8, versículo 34, nós agora somos morada de Deus, porque o Espírito de Deus não mora em um coração, em um corpo sujo, em uma mente corrupta, não. Então você é morada de Deus, e como morada de Deus, você é templo do Espírito, Urabagachai, Aramagachai, você é morada de Deus, você é templo do Espírito Santo, você é a igreja ambulante que os desigrejados não conseguem entender. Nós somos a igreja andante, o templo do Espírito, mas nós temos uma igreja física onde nos reunimos para nós termos a comunhão verdadeira com os santos, que é o espaço físico, o templo, a proteção da chuva, do ar, enfim, do frio. Vocês conseguem entender ou é tão difícil de entender? Então, para ser morada de Cristo, não pode ser um corpo sujo, uma vida suja, um pensamento sujo, uma pessoa de qualquer maneira, de qualquer modo, vivendo na presença de Deus. Você precisa ser limpo para que você seja morada de Deus. Que você está entendendo? Então Paulo vai dizer que na posse da libertação,
houve um efeito da salvação que causou em você uma mudança de posição que te fez uma morada de Deus. Agora você é morada de Deus. E como morada de Deus, você tem liberdade em Cristo. E dá-se a entender que há liberdade, porque não há escravidão mais. Fomos libertos pelo poder do sangue. E aonde há a libertação e a manifestação do poder do sangue, ali há liberdade. Há liberdade para mim falar, que Paulo está dizendo, para mim receber os dons espirituais, para mim ter temor e respeito aos dons espirituais, porque eu sou morada de Cristo, então eu tenho os dons espirituais. Há liberdade. Onde você se torna morada de Deus, há o Espírito. E onde há o Espírito, há liberdade. E a liberdade que nos faz vivermos esta vida como filhos de Deus. Queridos e amados irmãos, que palavra poderosa que Deus está trazendo ao seu coração nesta oportunidade. Então, meus irmãos, ainda na posse da libertação, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão, em Gálatas 5:1. Então não é para você, uma vez liberto, experimentando, sendo transportado do reino das trevas, reino da luz, aí você teve os efeitos da salvação, a mudança de posição, você está na posse da libertação, então você não pode mais voltar, você já foi liberto das trevas, você já foi transferido. Então você já aceitou a Cristo, você não pode voltar de novo a se enfiar, como diz Gálatas 5, debaixo daquele jugo da servidão. Qual é o jugo da servidão? A escravidão do pecado, que João 8,34 diz. Você não é mais filho do pecado, você não vive debaixo da escravidão do pecado, você não é escravo do diabo, você foi liberto. E uma vez liberto, você não pode voltar de novo para baixo daquele jugo de servidão. É difícil entender? Claro que não. E como é que você volta para baixo daquele jugo de servidão? Rompendo com a sã doutrina, deixando de viver o verdadeiro evangelho, vivendo uma vida dissoluta, deixando de ser um homem de Deus, um coração amoroso, voltando ao ódio, à ira, às brigas, ao mau caratismo, voltando a viver práticas heréticas dentro de uma igreja, aceitando todo tipo de negociata com o evangelho de Cristo. Você volta de novo a se enfiar debaixo de um jugo de servidão. Você torna de novo a ser um escravo do diabo. Então você tem que entender que você foi liberto dessas coisas. Na posse da libertação, você jamais pode voltar a se enfiar debaixo dessa escravidão. Você está entendendo? Então vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac, Gálatas 4:28. Vocês agora são filhos da promessa. Por que vocês são filhos da promessa? Porque os efeitos da salvação causou em vocês uma mudança de posição, e vocês estão na posse da libertação. E depois que vocês se livraram da escravidão do pecado e do diabo, vocês não podem mais se enfiar debaixo do jugo da servidão novamente, porque vocês se tornaram filhos da promessa. E como filhos da promessa, vocês estão sendo filhos de Deus. Vocês são herdeiros das promessas de Deus. Vocês não são mais qualquer pessoa, vocês agora são herdeiros das promessas de Deus, vocês são filhos das promessas de Deus. Vocês estão entendendo? E ainda dentro, falando sobre esse segundo efeito da salvação, que é libertarmos, nos tornarmos libertos, termos a posse da libertação, a gente vai entender o seguinte: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também tu fostes chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. 1 Timóteo 6:12. Então você agora é um filho da promessa. E qual é que é a promessa? A vida eterna que Cristo nos fez quando ele morreu na cruz, quando nós somos chamados. O efeito da salvação causa em nós uma promessa de vida eterna. Quando nós somos salvos, mudamos de posição e somos totalmente libertos, nos tornamos filhos da promessa. Qual é a promessa? Sermos salvos em Cristo e morarmos com Ele na eternidade. Então Paulo está dizendo: toma posse, combate o bom combate e toma posse da vida eterna, para a qual também tu foste chamado e de qual fizeste boa confissão perante muitos testemunhos. O que Paulo está dizendo? Tu é filho da promessa. O efeito da salvação causou em você uma conversão total e agora você tem direito à vida eterna. Então você percebe aqui que não é qualquer um que tem direito à vida eterna. Você percebe aqui que vida eterna não é qualquer tipo de conversa. A vida eterna é para aqueles que aceitam a Jesus
como seu único e suficiente Salvador, para aqueles que entendem os efeitos da salvação na sua vida, para aqueles que vão entender completamente e plenamente os efeitos que causam a salvação em sua vida. E o terceiro efeito da salvação é na filiação divina. Vocês precisam entender uma coisa, vocês tiveram uma mudança de posição, vocês tomaram posse da libertação e como sucessão dessas coisas, vocês vão experimentar a filiação divina. É o novo nascimento, é o novo relacionamento familiar, é a participação da natureza divina. Em 2 Pedro 1:4, vocês agora são filhos de Deus, você tem a natureza de Deus, vocês aceitaram a Cristo, vocês foram imbuídos na divindade de Cristo, vocês são filhos de Deus, não são filhos no sentido da vida da dimensão espiritual, porque ainda não galgamos, mas sim no sentido de adoção, nós nos tornamos filhos de Deus, porque nós aceitamos a Ele, e quem aceita Ele, Ele o chamou de filho. Então nós somos filhos de Deus e temos a natureza divina, e no dia do arrebatamento também teremos esse corpo transformado. Quem está entendendo? Então nós temos agora o terceiro efeito que a salvação causou em nós, uma filiação, nos tornamos filho de Deus. Vocês entendem? O salvo tem participação no ser do próprio Deus. Nós somos a fisionomia, nós somos algo de Deus. Não temos os mesmos atributos de Deus, mas nós temos a essência de Deus, porque nós nos tornamos filhos de Deus e nos tornamos divinos no sentido de sermos imbuídos na filiação. Vocês estão entendendo? É um pouco difícil, mas não é tão difícil de entender. Então nós somos... o salvo tem participação no ser do próprio Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1:12-13. Então todos quantos ele recebeu, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então quando a gente diz que somos filhos de Deus, tem gente que duvida. Nós somos filhos porque nem todo mundo é filho, mas se vocês perguntar para todo mundo, vai dizer todo mundo é filho. O cristão protestante católico vai dizer que é filho, todo mundo vai ser filho, todo mundo quer ser filho. Quem é que não quer ser filho de Deus? Ser filho do diabo ninguém quer, mas a Bíblia diz que vocês tendem por pai o diabo, porque quando vocês mentem, o diabo mente, ele fala daquilo que é próprio, e vocês também são mentirosos. Então, há uma diferença que vocês têm que entender muito bem. Para se tornar filho de Deus, tem que aceitar os efeitos da salvação na sua vida. Você entende? Porque senão você não é filho de Deus, você é lê de engano, você está vivendo uma vida de aparência de engano. Você tem que provocar em você e sentir os efeitos que a salvação vai trazer em você. Vós, porém, sois raça eleita. Além de vocês se tornarem filhos, em João 1:12, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, em 1 Pedro 2:9. Então, meus irmãos, as coisas começaram a complicar para o lado bom. Nós agora, deixa eu explicar para você, os efeitos da salvação foram tão fortes que mudou você de posição, tirou você das trevas, levou para a luz, provocou um efeito total na posse da libertação, e agora vocês são filhos de Deus. Na filiação, vocês já são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Isso em 1 Pedro 2:9. E se vocês são propriedade exclusiva de Deus, aí daqueles que tocam no crente. Aí que eu digo que vocês precisam entender. Porque se vocês são eleitos e são exclusivamente de Deus, Deus vai defender aquilo que é seu. Então vocês são guardados, guiados, livrados, porque vocês são filhos de Deus e se tornaram propriedade exclusiva de Deus. E como propriedade exclusiva, você não se governa, você não faz o que quer. Está entendendo? Você não pode viver de engano, você tem que ser submisso, obediente e guardar essa doutrina, para que vocês conquistem todas as coisas que eu falei. Então não é com essas coisas que se prega hoje. Os efeitos da salvação provocam em vocês o que eu falei. Então você é guardado e livrado, não é para andar amaldiçoando uns aos outros. Você não precisa nem proferir uma palavra de maldição, porque quem se levantar contra você já vai saber que você é nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. E se você é exclusividade de Deus, Deus vai cuidar de você, Deus vai livrar você. E ai daqueles que
que se levantarem contra você. Então, na filiação, ainda encontramos mais algo. A vida espiritual que o salvo recebe é essencialmente vida de Deus. João 10:9. Você não vive mais a sua vida. Você deixou de viver. Eu deixei de viver a minha vida há 30 anos atrás. Eu vivo a vida de Deus em mim. Eu vivo para Deus, eu vivo a vida de Deus. Deus tem compromisso comigo e eu tenho compromisso com Deus. Então esse papo de que quem é Deus? Deus não é um velho brabo de bigode, que Deus é esse que vai me matar por eu pintar unha, por eu andar de saia curta, por eu andar de calça comprida, por eu me separar e casar de novo. Não é a questão de matar, a questão é que você agora se tornou de Deus e Deus se tornou comprometido com você. Então você tem compromisso com Deus. Então você deve zelar da santidade de Deus, da palavra de Deus. Porque você espiritualmente é salvo e você recebeu essencialmente a vida de Deus na sua vida. E como você recebeu a vida de Deus na sua vida, você não pode viver a vida que você quer viver. Ir onde você quer, fazer o que você quer, comer o que você quer, beber o que você quer, vestir o que você quiser e andar do jeito que você quiser. Não pode, porque você recebeu a vida de Deus. Você não entende que você é exclusivo de Deus? Você não entende que você recebeu a filiação, promessa? Você passou pela posse da libertação, você mudou de posição. Você não entende que você agora, além de ser filho de Deus, além de ser filho de Deus, você vive para Deus. E se você vive para Deus, você não pode fazer o que você quer. E para nós encerrarmos aqui, o quinto efeito da salvação é na vida eterna, em João 10. Bom, na vida eterna, a salvação provocou um efeito tão grande em nós que nós somos salvos em Cristo. E nós somos salvos e devemos zelar e cuidar da nossa salvação. Porque a salvação e o teu casamento é as coisas mais sérias que Deus te deu. E as coisas mais santas que você tem que cuidar e zelar na sua vida. Bom, a vida espiritual que o convertido recebe na regeneração é uma participação da vida que o próprio Deus vive. Então nós vamos viver como Ele vive. Nós vamos participar daquilo que Ele vive. Isso é muito glorioso para aqueles que amam, que zelam, que esperam em Cristo e que estão atentos ao arrebatamento da igreja. E olha, cuidado, que nós estamos caminhando para lá. Não sei o dia nem a hora, porque nem o Filho sabe, mas nós sabemos que os acontecimentos são finais. E quando se manifestar o anticristo e ser assinado o acordo de paz e o templo construído lá, ficamos atentos porque o arrebatamento da igreja está para acontecer. Bom, meus irmãos queridos e amados, o nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o seu corpo glorioso. Porque Paulo disse, aquilo que é imortal se revestirá da imortalidade e aquilo que é incorruptível, se revestirá da incorruptibilidade. E não será mais sujeito à corrupção. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem choro, porque as primeiras coisas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Eu gostaria que você experimentasse, meus irmãos, a alegria e a autoridade que Deus está me dando através dessa palavra. O Espírito de Deus há de tomar sua casa. O Espírito de Deus há de tomar sua vida. O Espírito de Deus há de causar mudança no seu comportamento. E os efeitos da salvação hão de ser reais e fervorosos na sua vida. Bom, meus irmãos, segundo o seu poder de sujeitar a si todas as coisas, em Efésios 3:21, ele vai fazer todas as coisas que há de fazer nos efeitos da salvação na nossa vida espiritual. Bom, assim como Deus é, o veremos. Em 1 João 3:2. E assim como Deus é, o veremos. E assim como Deus é, o veremos e vemos. Estas coisas que o olho nunca viu e o ouvido nunca ouviu, acima da capacidade de raciocínio de qualquer mortal, Deus preparou para os que o amam, em 1 Coríntios 2:9. Então, para que vocês entendam a conclusão da minha fala, estas coisas que o olho nunca viu e o ouvido nunca ouviu, acima da capacidade de raciocínio de qualquer mortal, os mortais mais sábios, aquilo tudo que eles acham que pensaram, deixaram de ver ou que experimentaram, acima de qualquer coisa, o que tem? Deus preparou essas coisas para os que o amam, para nós que o amamos, para aqueles que experimentaram os efeitos da salvação em 1 Coríntios 2:9. Vida eterna implica em duração e qualidade. Então vocês entendam que a vida eterna é eterna, não é um dia, não é um momento, é a eternidade da eternidade com Cristo.
e que os efeitos da salvação provocou em nós uma mudança total de vida. E aqueles que experimentaram os efeitos da salvação vão entender o que eu preguei. Aqueles que não entendem nada de evangelho vão ficar, aqueles das campanhas, das correntes, vão ficar assim boiando, não sabem o que eu falei. Mas aqueles que esperam em Cristo, aqueles que experimentaram os efeitos da salvação na sua vida, estão esperando em Cristo, estão atentos à sua vinda, estão tentando se esforçar para cumprir com o Evangelho essa última hora tão difícil que nós vivemos. Falou com vocês, fique em Cristo, nele jamais seremos enganados ou confundidos. Fico essa palavra, falou com vocês o pastor Levi Longaray. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.